Hare Krishna. Recentemente, vi num filme um exemplo, uma dúvida, uma questão filosófica interessante. A base do filme era que tinha um cientista que era ateu e ele queria provar que a evolução era um fato científico e, como tal, ele escolheu a questão da visão. Que, como vocês sabem, uma das coisas que fica um ponto ridículo na teoria da evolução materialista darwiniana é a questão da evolução passo a passo. E aí as pessoas falam assim, vem cá, mas como é que um olho, como é que visão, olho, pode surgir assim de uma geração para outra? Como é que essa evolução poderia dar certo? Todo mundo sabe que não pode ter um pulo que uma geração não tem olho e a outra tem. Então teria que ser passo a passo ao longo de milhares de gerações. E como é que sentido tem dizer que um milésimo de olho é mais útil para uma espécie do que olho nenhum? Claro que não, né? É uma besteira isso aí. Então ele queria provar que era possível fazer essa mudança de não ter nenhum olho, de não ter nada ligado à visão, até uma minhoca. Então ele usava minhocas, ele queria assim forçar uma mutação em minhocas, de forma que as minhocas tivessem olhos no final do processo, e assim ele ia provar que era possível fazer essa mudança de nenhum olho para olho. Enfim, essa era a ideia do filme. Aí interessante que tem no meio disso aí, ele encontra a menina, né, dos sonhos dele, essa menina, enfim, ele se apaixona por ela e ela tinha outra visão, ela era meio espiritualista, meio nova era. E aí tem uma fase muito legal, ela fala assim, vem cá, então você está querendo pegar uma minhoca que não tem nenhuma visão, simplesmente não é que o conceito de visão não existe na vida dela. Nela não é uma coisa a ser considerada, simplesmente não tem, assim, não tem cheiro, tem tato, mas visão não tem o conceito de visão. O que dizer de não ter visão? Não tem o conceito de visão. Você quer pegar essa minhoca e aí você vai mudar isso e aquilo e dar para ela a visão. De repente ela vai ter acesso a uma coisa que ela nem considerou que era possível, nem cogitou, visão. E ela fala, olha, da mesma forma, o ser humano também, talvez ele pense assim, não tenho nenhuma visão espiritual, eu não tenho nenhum sentimento espiritual, não tem nada, não sinto nada, não vejo nada, Deus não existe, alma não existe, essa coisa de espiritualidade é tudo loucura, não existe isso, não sinto nada. Ela fala da mesma forma que um ser humano pensando assim, será que não é possível que de repente ele crie um sentido adicional que ele não tinha antes, uma capacidade que ele não tinha antes, que permite com que ele veja a transcendência, experimente a transcendência. Então eu achei muito legal esse exemplo, porque é exatamente assim que acontece, né? A gente vai seguindo a vida, e eu tive essa experiência, porque eu também comecei, né, completamente ateísta, ou até mesmo antiteísta, e a gente vê que, então eu me lembro distintamente, eu tenho um antes e depois, então eu sei como é que é, assim, a gente realmente vai passando a vida sem nenhum sentimento da existência de Deus, da alma, do além, da transcendência, nada disso, não existe, não tem. Mas a gente pode desenvolver, pela misericórdia de Srila Prabhupada e seu Bhagavad Gita como ele é, que foi o que me despertou, e pela misericórdia dos devotos, no meu caso foi o encontro com Sriman Mahavira, um discípulo de Prabhupada muito maravilhoso. A gente pode ter o nosso sentido, a nossa visão espiritual, ela pode ser despertada, ela pode ser acionada. Então, quanto antes você não tinha nada, de repente você tem. E você pode começar como um olho básico na natureza, né? Você sabe que tem criaturas assim que o olho dela se resume a
luzes, né? Ela consegue ver onde tem luz e onde não tem. Aí um outro olho já consegue perceber uma forma. E né, você sabe que tem essas variações também, assim, né? Tem diferentes qualidades de olhos. E tem o olho que consegue ver já cores e formas. Aí aquele olho da águia que consegue ver, né, a quilômetro de distância, o ratinho. Então, da mesma forma que a visão, o olho pode se desenvolver e tem diferentes qualidades e graus de perfeição no olho, assim também a gente tem essa capacidade de desenvolver a visão transcendental. Isso é o caminho da autorrealização em yoga. Isso que é consciência de Krishna. Isso que é o caminho que a gente recomenda, né? No caso a gente fala do método 3T, de seguir um sadhana, que é o exercício de você desenvolver essa visão do inicial bem básico, assim, de você, tem alguma coisa aqui, eu estou vendo luz, tem alguma coisa, tá, mas e aí? Formas, cores, peraí, detalhes. Então a gente vai desenvolvendo assim. E é exatamente isso que acontece, é incrível. Você tem essa capacidade, todo ser humano tem essa capacidade, tem esse sentido de visão transcendental. Ele tem isso em potencial. E umas pessoas já nascem com isso despertado, e outras despertam isso ao longo da vida. Mas você tem essa consciência e você pode desenvolver gradualmente justamente esse contato com os devotos, com a literatura sagrada, com alguma coisa ligada. Isso dá aquela primeira abertura e permite você, peraí, agora eu estou vendo, eu estou sentindo uma coisa que eu não sabia nem que tinha antes, eu não tinha noção que isso existia, e você começa a sentir. E claro, quem ainda não sentiu, quem ainda não desenvolveu, acha que você é louco, né? Porque imagina se você tem visão e você está no meio de uma comunidade de pessoas cegas. Como é que você vai explicar que você está vendo se eles não têm nem o conceito de visão? Como é que você explica? Eles vão achar que você é louco. E fala, meu amigo, só tem tato e cheiro. O que você está falando de ver? O que é cor? Como é que você explica a cor para uma pessoa que não tem o conceito de visão? Não tem, é difícil, né? Então esse é um dos problemas que tem entre espiritualistas, religionistas e os que não tiveram essa abertura ainda. Fico achando que, olha, vocês são malucos, né? Tudo bem, fica aí na sua, porque eu não sei o que você está falando, não faz sentido para mim. E não faz mesmo, você tem que ter esse despertar, mas a capacidade de despertar, todos nós temos essa capacidade. Então se você está com alguma capacidade agora, saiba que ela pode se desenvolver até você ter visão completa, chama-se iluminação, você está completamente em comunhão com Krishna, com Deus. E se você não tem nada ainda, saiba que você pode desenvolver. Tente desenvolver isso, corra atrás, veja como que se desenvolve. Aquelas pessoas que despertaram, que têm a visão hoje, como que elas conseguiram isso? E siga os passos delas. Tente desenvolver também, que você vai ver quão maravilhoso é ter essa visão transcendental. Hare Krishna. Jnanam Jana Shalakaya